Ontem, no começo da tarde, o governo de Minas apresentou à Assembleia Legislativa dois projetos, um projeto para a desestatização da Copasa e um outro projeto para a corporação, para a privatização da CEMIG. Os dois projetos agora vão ser apresentados pelo presidente Tadeu Leite, presidente da Assembleia, o deputado estadual, e apresentados em plenário. Se aprovados na sua recepção, eles são encaminhados para as comissões da Casa e depois debatidos finalmente em plenário. A expectativa é de uma dificuldade em tempo e em discussão, porque o projeto tem lá alguns aspectos que sempre vão ser observados sob o ponto de vista da resistência corporativa e da resistência ideológica. Ontem eu conversei com o vice-governador, o governador em exercício, o professor Matheus. Matheus Simões conversou comigo a respeito desse tempo da apresentação do projeto. O governador Romeu Zema também mandou uma nota dizendo que é a hora de cumprir, então, agora a etapa de Minas na responsabilidade do regime de recuperação fiscal, fazendo com que ativos sejam colocados à disposição para que se mitigue o pagamento ou parte do pagamento daquela infinita dívida de Minas Gerais e de alguns estados do Brasil para com a União. Perguntei primeiro para o governador Matheus Simões se ele achava que o tempo da apresentação era correto. Ele disse que sim, que há muito tempo já vem discutindo isso e que essa discussão, essa apresentação, ela teria que ser feita mais cedo ou mais tarde, porque essa já era uma proposta dessa gestão, da gestão Zema, desde o seu primeiro mandato. Perguntei para ele, de forma direta, se os projetos enviados agora para a Assembleia Legislativa, que tratam de questões, como eu falei, com resistência corporativa e ideológica, se esses projetos não terão resistência dentro da casa. Perguntei como é que ele espera pela recepção desses projetos por parte dos deputados. Vamos ouvir o que disse o professor Matheus, o vice-governador, governador em exercício. Paulo, apesar da dificuldade que a gente pode enfrentar do ponto de vista ideológico, eu acho que ninguém tem dúvida de que o governador Romeu Zema venceu as últimas eleições e que venceu com uma margem em frente sobre os candidatos que defendiam o contrário do que a gente defendia. Desde o primeiro mandato do governador Romeu Zema, a privatização de CEMIG e Copasa era um ponto de pauta e quem votou no governador por 2 vezes não votou enganado. Sabia que essa era uma pauta que seria defendida pelo governador. Então eu sei que mesmo os mais ideológicos vão reconhecer que essa é a vontade do povo de Minas. Não fosse assim, o governador não tinha sido eleito 2 vezes. Mais do que isso, nós temos uma base ampla que nos dá a tranquilidade que esses projetos vão ser discutidos dentro da Assembleia, vão chegar no melhor formato com as contribuições que sejam colhidas lá, mas vão sair do outro lado aprovados, porque nós temos os votos para isso. Acho que é muito importante que a gente reconheça que a qualidade do serviço público prestado por essas 2 empresas hoje não é satisfatória. A gente não tem nem a CEMIG, nem a Copasa que o povo de Minas merecem. E para que a gente possa ter, é preciso que elas mudem a sua estrutura, que elas se modernizem. No caso da CEMIG, nós somos os proprietários já de uma participação relativamente pequena, 17,5%. O que nós precisamos é diminuir um pouco mais essa participação para que ela se transforme numa corporation, como eles dizem no mercado, ou seja, uma empresa que não tem um único controlador. E com isso, ela ganha agilidade para fazer os investimentos que ela precisa. Isso vai mudar completamente, por exemplo, a nossa velocidade de implantação de uma subestação. A CEMIG gasta normalmente 30 a 36 meses para instalar uma subestação nova, enquanto uma empresa privada do setor gasta 18 a 19 meses em média para o mesmo serviço. Isso tudo porque compra pública é complexa. Eu não estou aqui querendo mudar a legislação sobre compra pública. Eu estou querendo que ela deixe de ser pública, ainda que a gente fique com uma participação relevante. O mesmo na Copasa, ainda com um formato um pouco diferente. Nós precisamos ter uma empresa com muito mais agilidade do que a empresa que a gente tem hoje em termos de expansão, especialmente de esgoto. O que adianta a gente falar que o marco do saneamento vai garantir esgoto para todo mundo se isso não está acontecendo no dia a dia? Não há sentimento corporativo ou ideologia que possam superar a necessidade e a vontade da população. A Assembleia, como representante da população, entende bem isso. Eu estou muito tranquilo que nós vamos caminhar bem, com tranquilidade e com segurança. Bom, essas propostas, esse projeto apresentado, só para que você que está acompanhando entenda melhor, quando se trata de Copasa, é uma desestatização, ou seja, a venda de ações, porque tanto Copasa como CEMIG já têm ações em bolsa.
Então, é a venda de ações para outros compradores, outros acionistas, diminuindo a participação do Estado. E como explicou o professor Matheus, o direito público, ele impede que, por exemplo, licitações sejam feitas com maior velocidade, que implantações sejam feitas com maior velocidade, e quando você tira a Copasa do arco da pressão do direito público, ela pode ser mais ágil nos investimentos. No caso da CEMIG, a questão de transformá-la numa corporação, ela tem um outro ingrediente, que é o volume de investimentos que o Estado tem que fazer. O volume de investimentos é muito alto porque há uma modernização tecnológica dos serviços, principalmente da distribuição de energia. E isso precisa de aporte de capitais mais ágeis, mais robustos, para que se possa transformar a CEMIG, que é eficiente como distribuidora de energia, em mais eficiente ainda. E aí eu perguntei para o professor Matheus Simões, porque os adversários da privatização, da desestatização, dizem que os serviços prestados pelas companhias Copasa e CEMIG podem piorar. E eu perguntei para ele como é que se faz para garantir a qualidade desses serviços. Vamos ouvir o que disse o professor Matheus. Paulo, uma ótima pergunta, viu? Será que alguém acredita mesmo que as privatizações pioram a qualidade do serviço quando elas são bem feitas? Vamos olhar a telefonia. Como é que era antigamente, Paulo, quando eu e você éramos novos, jovens? Comprar um telefone em Belo Horizonte era o equivalente a comprar um carro. As pessoas deixavam de herança para as outras pessoas uma linha de telefone. Isso não existe mais, porque a privatização levou a modernização e investimento em infraestrutura de telecomunicação. É o mesmo que tem que acontecer com energia e com a nossa infraestrutura de água e esgoto. Eu não quero mais ter que ficar sem luz em casa com muita frequência ou não saber quando é que a luz vai voltar. Eu recebo reclamação sobre a CEMIG todos os dias, e para não falar que eu não estou sentindo na pele isso, quando eu tomei posse, na entrevista do dia seguinte, eu contei que fiquei na virada de ano sem luz em casa com banho frio. Mas essa semana eu fiquei de novo, a noite inteira sem luz, a ponto de eu ter ligado para um eletricista para perguntar quanto custa instalar um gerador para poder me socorrer no momento em que a luz acabe e a gente não tem previsão de volta. Será possível que, morando na região metropolitana da capital, a gente tenha que trabalhar com esse tipo de situação como se ela fosse comum? A situação da falta de água em vários municípios, o saneamento que não se expande. Então, será que alguém está satisfeito, efetivamente, com a ineficiência do modelo estatal das nossas empresas? E não é porque elas são mal geridas não, viu, Paulo? Porque elas estão muito melhores do que estavam antes do governo Zema começar. É porque, infelizmente, estatais não têm agilidade, elas não foram feitas para serem donas de serviços públicos que atendem milhões de pessoas todos os dias. E ninguém precisa ficar preocupado com preço. Isso é uma coisa muito importante ser repetida. Preço da energia é dado pela ANEEL, um órgão federal que fiscaliza as empresas de energia elétrica. Não é a empresa que decide quando vai cobrar. Ao contrário, vai até cair o preço da energia, porque quanto mais eficiente a empresa, maior é o controle da ANEEL para reduzir a tarifa. No caso da Copasa, a mesma coisa. Quem regula a Copasa não é a empresa que decide quando ela cobra por água ou por esgoto, é a Agência Reguladora do Saneamento da Água do Estado de Minas Gerais, a ARSAI, e é ela que vai continuar fazendo esse acompanhamento. Nas duas empresas, o governo do Estado vai manter suas golden share, a participação, para ter certeza que o objetivo público desse serviço nunca seja abandonado. E a regulação, o controle externo dessas atividades vai continuar ainda mais firme, aliás, porque do privado a gente tem condição de exigir mais. Nós não vamos correr os riscos que correram em São Paulo com a privatização da Enel, que foi muito mal feita. Nós temos, inclusive, a experiência do erro dos outros para garantir que os projetos aqui andem bem, como o da Sabesp em São Paulo está andando, como o da SEDAI no Rio já andou. Gente, olha a diferença da qualidade da água da Baía de Guanabara em 2 anos e meio, desde a privatização do esgoto do Rio de Janeiro. Ou olhem se a gente tem algum problema nas concessões de energia que foram feitas no sul do país. Então é uma questão da gente conduzir essa privatização com responsabilidade e eu tenho certeza que o resultado vai ser muito bom para a população de Minas. Uma outra preocupação, ontem na conversa com o Matheus, a gente discutia algumas questões e uma outra preocupação é com relação a trabalhadores. Os trabalhadores, que é uma corporação, nós não podemos dizer que não, trabalhadores da Copasa e da CEMIG são fortes como corporação e como pressão dentro da Assembleia Legislativa de Minas. E há uma preocupação muito grande dessas corporações na relação trabalhador, empresa-empregado. E eu perguntei para ele se esses projetos prevêem uma proteção, uma garantia para aqueles que prestam os seus serviços para CEMIG e para a Copasa. Vamos ouvir a resposta do vice-governador.
Primeira coisa que é importante a gente lembrar é que a CEMIG e a Copasa não tem funcionários públicos, né? Todo mundo que trabalha lá é seletista, empregado privado, como acontece em qualquer empresa, e esse regime não muda, ninguém vai poder ter salário diminuído, equiparação continua do mesmo jeito, acordos coletivos e convenções coletivas são obrigatórias, então os planos de carreira que já estão homologados não podem ser alterados, os benefícios não podem ser retirados, que a legislação trabalhista não permite, então ninguém precisa ficar preocupado com essa conversa, vai precarizar a condição de trabalho, não vai ter nenhum tipo de prejuízo, porque eles já são empregados de empresas públicas e vão continuar rodando agora em empresa privada com as mesmas garantias que eles já têm hoje, que são as garantias da CLT. O que a gente vai ver é uma melhoria da qualidade do corpo técnico, não é porque os nossos servidores, nossos empregados públicos, os empregados das empresas públicas sejam ruins, não. É porque a gente tem dificuldade de contratar, a gente tem dificuldade de treinar a mão de obra. Por exemplo, a Copasa precisava de um corpo de engenharia muito maior do que tem hoje. O corpo de engenharia que ela tem é excepcional, mas ela não dá conta de fazer as contratações na velocidade que é necessária, nem de oferecer as condições de aperfeiçoamento que muitas vezes seriam as desejáveis. No caso da CEMIG, muitos serviços tiveram que ser terceirizados ao longo do tempo, também pela dificuldade de fazer os concursos, das modalidades de contratação. A partir do momento que você passa para o privado, algumas coisas que hoje estão terceirizadas provavelmente vão até voltar a serem feitas diretamente pela empresa, o que deve ampliar o tamanho dos corpos próprios de empregados de cada uma dessas companhias. Então, os empregados podem ficar tranquilos, nenhum risco à precarização da condição de trabalho ou os direitos dos trabalhadores das duas empresas. Bom, agora, como eu disse no início, esses projetos vão a plenário na casa para a aceitação, para o recebimento, depois passam por um ritual de comissões e voltam para a discussão no plenário. A perspectiva, de acordo com o governo, é de uma análise em semanas. Mas conversando aí do outro lado com alguns deputados, eles acreditam que isso pode demorar um pouco mais do que a expectativa do governo. Lembrando que para o regime de recuperação fiscal ser efetivado na sua totalidade, há necessidade do governo passar alguns dos seus ativos para que possa então ter recuperada a saúde financeira do Estado. Volto hoje à noite, às 7 da noite no 98 Talks. Estou te esperando. Valeu, Paulo Leite. Obrigada.